Para que complicar? Simplifique com Brevante Sementes. Olá, você que está ligado nas redes sociais do Canal Rural, muito boa noite. Você que nos acompanha pelo site do Canal Rural, pelo Instagram e pela página do Canal Rural no Facebook. Eu sou Luiz Patroni, você é nosso convidado a partir de agora a ficar por dentro dos assuntos que estão fazendo diferença no setor nesse momento tão delicado que o país vive já há algum tempo, né? Já há algumas semanas, os efeitos da Covid-19 no agronegócio. Hoje eu começo primeiramente pedindo desculpas pelo nosso atraso, agora são 8 horas e 5 minutos no horário de Brasília, 19 horas e 5 minutos aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, de onde eu falo ao vivo. São problemas de conexão, mas a gente resolve, toca a bola adiante e vamos ficar mais bem informados com os nossos convidados, que eu tenho a honra de receber nessa live especial aqui hoje. Primeiramente, Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura, presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Boa noite, obrigado por atender nosso convite e estar aqui conosco. Bem, é uma alegria muito grande poder estar com vocês do Canal Rural, ao lado do Alfonsinho, do Alceu Moreira, pelo que eu sei, e muita alegria mesmo poder informar numa hora em que a informação é coisa preciosa. Nós, do setor, estamos trabalhando e por isso mesmo temos muitas novidades a comentar hoje à noite. Perfeito, obrigado mais uma vez pela participação. Vamos acompanhar essas novidades. O Francisco comentou a respeito do deputado Alceu Moreira, presidente da FPA, estar acompanhando, porque ele já ligou ali, já mandou mensagem para o Afonso e falou: vamos conversar aí que eu estou aqui assistindo. É isso mesmo, Ricardo Afonso, nosso comentarista jurídico do Canal Rural. Boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, patrona. Grande prazer estar aí contigo, com o meu querido, grande amigo Francisco Sérgio Turra, grande ministro da Agricultura. Em 98 tivemos grandes ações aí em favor do endividamento, na época, que a gente continua até hoje, mas foi um homem que fez história lá no tempo que esteve, de toda a sua trajetória, e no Ministério da Agricultura teve um grande trabalho. Eu sempre digo que foi o homem que tirou a correção monetária do crédito rural, que foi uma coisa fantástica, né? Terminou com aquele desequilíbrio que existia da correção monetária, passamos a partir daí, depois na sequência com o ministro Pratini, a termos juros no crédito rural sem correção monetária, e isso melhorou bastante a situação, mas infelizmente hoje vivemos aí esse grande problema, patrão, que temos que conversar muito sobre isso para trazer uma informação de qualidade ao nosso telespectador. Exatamente, doutor Ricardo Afonso. Vamos trazer alguns temas centrais aqui hoje, né, tanto do ponto de vista da proteína animal, né, como o setor tem reagido a várias semanas aí de isolamento social e as consequências que isso, obviamente, traz para toda a cadeia produtiva, e também, como o Afonso bem comentou, a questão do endividamento e as recuperações judiciais que tanto tem preocupado os produtores. A gente tem casos aqui em Mato Grosso que a gente vem destacando nos últimos dias aí, então a gente vai bater um papo bacana sobre isso para tentar extrair o máximo de informação possível com essas duas brilhantes fontes que aqui marcam presença conosco nessa live. Francisco Turra, queria começar contigo. A gente tem o assunto do momento, né, a grande preocupação com o que vem acontecendo lá fora do país, em especial nos Estados Unidos, fechamento de alguns frigoríficos, suspensão das atividades por conta de contaminação dos funcionários. No Brasil, agora um caso recente. O que o setor vem fazendo para a gente eliminar qualquer tipo de dúvidas, para se blindar, para proteger os funcionários e para tocar a atividade? E em que ponto isso preocupa o setor? A palavra é tua, Turra. Bem, é muito importante e ótima essa oportunidade de a gente poder transmitir o que aconteceu e o que está acontecendo. Tão logo aconteceu a pandemia, o distanciamento social, o governo ditou um decreto considerando essenciais as empresas que produzem alimentos. Nós estamos incluídos entre elas. Imediatamente nós passamos um protocolo com todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e os nossos normativos normais. Você sabe que ao natural um frigorífico é muito protegido e há muito rigor para você entrar, tapete sanitário, máscara, enfim, há uma série de requisitos que tornam o frigorífico uma organização de respeito internacional. Mas, adicionalmente, nós passamos medição de temperatura, afastamento das pessoas em idade de risco
e que têm problemas de saúde, e gestantes, etc., tudo. Também, por exemplo, afastamento, distanciamento nos momentos de não evitar a aglomeração. Contratamos, inclusive, transporte adicional para evitar aglomeração no transporte. Tomamos todas as iniciativas, recomendamos tudo para os nossos colaboradores, trabalhadores de chão de fábrica, ou até integrados, ou transportadores, para cada um protocolo validado, respeitável, e ele surtiu grandes efeitos até o momento, quando no feriado de Páscoa, por exemplo, alguns dos nossos colaboradores saíram, viajaram e incubaram o vírus e vieram com o vírus, porque o vírus não estava na fábrica, em nenhum frigorífico do Brasil e quem sabe até do mundo. Ele não nasceu lá. Mas aconteceu aí a contaminação em alguma das unidades e o que se fez? Você tomou todas as precauções, afastar os que estavam próximos do serviço, evitar, saber quem são, fazer testes. E aí apareceram alguns. Se você for olhar no Brasil, nós temos aí, quem sabe hoje, contaminados ao todo, menos de 100. Nós temos 500 mil funcionários trabalhando. É uma operação de altíssimo risco, mas esse risco está por tudo. O adicional é que nos frigoríficos estão sendo feitos exames e testes, coisa que não acontece em alguns lugares, numa padaria, num escritório, etc. Aí aparece efetivamente essa imagem. Mas nós estamos assim revelando, e a cada acontecimento é uma proteção maior, porque a gente sabe que o patrimônio da vida é um patrimônio sagrado. Nós não somos invioláveis, não estamos num casulo, não estamos numa redoma, nós estamos no mundo. Nosso trabalhador, ele mora numa comunidade. Ele não pode estar lá 24 horas por dia no frigorífico para ser protegido. Esse é o problema sério para todos. Então não vai acontecer só conosco, aconteceu nos hospitais. Agentes de saúde, médicos tiveram problema. O que nós temos que evitar é o fecho em fábricas, como nos Estados Unidos, e já começa a haver anúncio de desabastecimento. Pobre do pobre, se isso acontecesse. Porque aí a comida vai ser disputada. Seria nocivo tremendamente. Isso sim seria uma verdadeira pandemia. Nós produzimos alimento, geramos e mantemos empregos. Ao contrário de muitos que despediram nossas empresas, quando afastavam, elas contratavam alguém sem despedir ninguém. Ou a pessoa de idade fica na folha. Ele é afastado do serviço, ou férias, ou ele está garantido na remuneração. É uma forma humana de tratar. É isso que está acontecendo hoje. Então, nós não temos nenhuma intenção, e precisamos da compreensão, de afastar, de parar, de dizer chega. Estamos com vontade de aprimorar cada dia mais alguma coisa nova para continuar a atividade. Eu acho que é pelo bem do nosso consumidor e do país. Ok, Turra, obrigado pelas informações. Muito importante destacar, então, todo esse trabalho feito pela indústria, né? Não apenas para continuar produzindo, mas acho que um ponto que precisa ser reforçado do que você disse aí é justamente garantir a segurança alimentar, né? Garantir o fornecimento de alimentos para evitar, como você mencionou, o que acontece nos Estados Unidos, um risco de desabastecimento, e aí você frisou bem com a frase pobre do pobre tendo que disputar eventualmente comida. Então, bem destacado aí todo o trabalho feito nas indústrias, todos os cuidados, os procedimentos adotados para evitar que aqui no país a gente viva uma situação tão ruim quanto a que acontece lá nos Estados Unidos no setor de proteína animal. Então, daqui a pouquinho eu volto contigo, porque eu quero saber como é que está a situação também de preços, né, e de produção, se o setor já sentiu algum impacto ou não. A gente tem reportes aqui em Mato Grosso, por exemplo, na suinocultura, de uma preocupação muito grande. Eu queria que depois você mencionasse como está esse cenário no país e as perspectivas. Vou passar a bola aqui para o Ricardo Afonso, justamente para tocar naquele assunto que nós mencionamos anteriormente, doutor, e que tem preocupado muitos agricultores, muitos produtores aqui em Mato Grosso, mas isso também, é claro, é uma preocupação em outras regiões do país, que é o caso das famosas recuperações judiciais.
rapidamente para a nossa audiência ficar por dentro do que está acontecendo. Na última semana, né, no início, na verdade, a primeira dezena de abril, uma empresa aqui em Mato Grosso, que trabalha com comercialização e armazenagem de grãos e insumos, homologou na Justiça, né, o pedido de recuperação judicial. Esse pedido ainda está sendo analisado, e com isso, estima-se uma dívida em torno de 222 milhões de reais com vários fornecedores, entre bancos, revendas, mas principalmente produtores rurais, agricultores que entregaram a produção para essa empresa e agora correm o risco, né, de não receber ou de receber muito, muito, muito lá na frente. Só com produtores são mais de 120 milhões de reais. Na avaliação dos produtores, a grande preocupação, doutor, é com a frequência com que casos assim estão acontecendo no agronegócio, né? Qual a avaliação do senhor e o que o produtor rural pode fazer quando ele se vê numa situação como essa? Bom, patrão, são duas situações. Uma é a situação dessas recuperações judiciais das empresas, nesse caso do Matrade, e a outra é a recuperação judicial do produtor rural, que é outro tema que está na ordem do dia aí. Como eu comentei antes, Exatamente. Essa questão do endividamento vem lá de trás, sem solução, e chega nesse momento com essa questão da pandemia e mais a questão da seca aqui no Sul, que é um problema seríssimo. Nós estamos vendo uma dificuldade dos produtores rurais cumprirem com seus contratos junto a seus fornecedores, aos bancos, as trades e todos esses que são os que financiam a atividade. Mas a atividade hoje é mais financiada fora do banco do que do banco. Então, todos os produtores brasileiros vivem esse problema hoje de não ter liquidez para o pagamento de seus compromissos que vêm sendo rolados ao longo do tempo. Com a pandemia, a gente vê também que aí no caso das trades, algumas menores, outras terão dificuldades porque tem que cumprir contratos lá fora, a soja subiu bastante, então nós temos ainda esse risco. Quando uma trade entra em recuperação judicial, como esse caso que está acontecendo aí no Mato Grosso, eu vejo que isso aí atinge toda a cadeia. Quer dizer, aí o produtor não recebe aquela venda que fez para trading e ele também passa a não poder cumprir com os seus fornecedores, com todos aqueles com que ele se comprometeu. E aí o produtor rural está numa situação de fragilidade, porque ele até então não tinha esse instrumento da recuperação judicial, porque 95% dos produtores rurais trabalham na pessoa física. Então, hoje nós temos situação essa como dessa trade, que atinge a cadeia, mas nós temos, como o governo não deu uma solução adequada até agora para o endividamento, tem só essas duas resoluções do Banco Central, a 4801 e 40 para todo o Brasil, e a 4802 para o Rio Grande do Sul, que não atendem à necessidade. São resoluções de prorrogações de dívida com 8% de juros, quando a Selic está 3,75%. Então, o produtor não está tendo condições de renegociar com o banco e nem com seus fornecedores. Diante disso, ele está se jogando na situação de também requerer, em todo o país, está havendo uma outra pandemia, que é a questão da recuperação judicial, eles, sem outra saída, estão entrando com pedidos de recuperação judicial. Uma legislação, o deputado Alceu Moreira está nos dando a honra da audiência, a legislação do crédito da falência, da recuperação judicial de falência, foi feita para grandes conglomerados. A lei que nós temos hoje não se presta para os produtores rurais, assim, ainda mais com quem trabalha na pessoa física, porque ela é cara, burocratizada, tem que ter uma série de requisitos que ele não está preparado para atendê-la. O deputado está buscando, através de um projeto de lei que veio lá do deputado Jerônimo, 6279, lá de 2013, trazer uma nova feição para a recuperação judicial do produtor rural que atenda às especificidades da atividade dele e assim ele possa realmente entrar na recuperação judicial e sair dela, porque o problema é você entrar e não sair, porque 80% hoje daqueles que pedem recuperação judicial terminam indo para a falência. No caso do produtor rural, pessoa física, ele ainda não irá para a falência, ele irá para a insolvência civil, que vai já que ele tem o seu patrimônio misturado entre o patrimônio da atividade empresarial e o patrimônio da atividade, e o seu patrimônio pessoal. Então, o produtor rural que está sendo jogado, porque não estão lhe dando outras oportunidades, especialmente aqui no Sul. O problema é que há pouco, na reportagem aí do Rural Notícias,
da atividade sucroalcooleira, a atividade do leite é uma tragédia no país. Então, é uma série de setores que estão aí sofrendo amargamente porque não tem política. Se pensa na soja, que a soja está com todo esse volume de sucesso, mas a soja é o caso. O milho já começa a enfrentar e vai enfrentar problemas justamente por causa dessa situação do etanol concorrendo com o petróleo caindo. Então, teremos um grande problema que eu vejo para frente também no milho e em outros setores. Então, eu vejo, Patrone, que, infelizmente, o produtor rural está sendo jogado por não ter outra solução na recuperação judicial. Ele normalmente não está preparado para ela, nem seus profissionais, às vezes, que estão contratando, conhecem muito bem o assunto e terminam se jogando uma aventura, não tendo mais crédito e indo para uma situação de dificuldades no prosseguimento da sua atividade. Okay. Então, assim, o que eu acho, que eu recomendo, as empresas também estão preocupadíssimas, o crédito deve cair 150 bilhões esse ano, pela falta, justamente por essa insegurança que os fornecedores, trades e até os próprios bancos vão ter uma seletividade imensa para o crédito. Se espera 150 vezes o volume de crédito para a atividade rural para a próxima safra. Então, tudo isso, né, nos traz uma insegurança muito grande, uma preocupação para o ano seguinte. Essa questão da China, o nosso governo afrontando ainda a China, é uma coisa que nós precisamos rever e tentar equacionar numa grande negociação nacional. Eu espero que as nossas grandes empresas, os bancos, tenham a sensibilidade nesse momento de achar saídas numa grande negociação, num grande encontro de interesses na cadeia do agronegócio, para que se encontre uma saída que não seja judicial. Porque jogar tudo isso dentro da justiça, eu vejo que não é uma solução adequada. Nós temos a justiça já está abarrotada de processos e os produtores serão jogados numa situação de fragilidade nos processos judiciais. Então, temos que buscar uma negociação incansável para sair desse problema. Muito bem, esse é um alerta muito grande feito pelo Dr. Ricardo Afonso, então, né? Analisando ali tanto o pedido de recuperação judicial por empresas, né, pessoas jurídicas, quanto os produtores rurais, pessoas físicas, né, e todo o embaraço que pode acabar causando, o efeito cascata disso, culminando num crédito já escasso, ainda com maior dificuldade de acesso, pelo menos essa é a leitura que ficou. Afonso, no próximo giro eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o que o produtor rural pode fazer, que alternativa ele pode buscar adotar no momento em que o cenário fica tão incerto quanto esse que você mencionou. Isso para o próximo giro, então. Queria voltar, então, com o Francisco Turra, presidente da BPA. Turra, eu encerrei ali o primeiro giro falando que aqui em Mato Grosso a gente, inclusive, reportou hoje no Canal Rural, no Mercado e Companhia, a situação dos suinocultores, né? A gente tem uma particularidade em Mato Grosso, não é uma suinocultura grande como em outros estados, porém, ela também emprega muita gente e também sente as dificuldades num momento como esse. Mato Grosso precisa colocar em outros estados mais de 73% do que produz de carne suína, para fora do país vai menos de 5% e o restante apenas é absorvido aqui no mercado interno. Bom, diante dos efeitos da quarentena, do isolamento social, o consumo, claro, reduziu, isso é fato, e, consequentemente, isso gerou um ponto de problema nas granjas, né? A demanda caiu por parte dos frigoríficos, esse é o reporte relatado pelo setor, e, consequentemente, as granjas agora absorvendo um custo maior. Como sair desse cenário e, de uma maneira macro, como a BPA enxerga esse cenário, presidente? Eu tive um pequeno corte no nosso contato, mas eu apenas vou dizer que, pela parte que eu entendi, pelo menos, realmente, dentro dessa problemática toda, surgem algumas questões que são bem complicadas para nós, mas também há oportunidades grandes para nós. Você sabe que, enquanto nós estamos produzindo, trabalhando, enfrentando essa dificuldade, nós estamos fazendo com que as exportações nossas lá fora estejam muito bem. Nós temos hoje exportações num bom nível. Nesse ano exportamos 8,2% a mais de carne de aves e também 32% a mais de suínos. É óbvio que, nesse meio tempo, além da seca aqui no sul, e não chegou a safra de milho do centro-oeste, nós temos custos mais elevados, nós temos problema de consumo interno, que ele cai porque nós
estamos com uma queda de renda vertiginosa. Hoje há milhões de desempregados, trabalhadores informais recebendo o auxílio do governo para sobreviver. Então, você sabe que o consumo interno está sendo hoje baixo para todos, para o nosso setor, para outros setores da produção de alimentos. Então, para nós, chega uma oportunidade, que é o que está acontecendo, por exemplo, hoje nos Estados Unidos. Frigoríficos que fecharam, que eles não tiveram, quem sabe, o trabalho feito aqui de preparar o produtor para que ele tivesse cuidado, o trabalhador, a cadeia toda, para que a gente pudesse funcionar durante a pandemia. Então, para nós, Brasil, por enquanto, temos aí, por exemplo, uma única planta que está momentaneamente fechada, parada. Esperamos reabri-la com todos os cuidados, redobrando. Então surge o quê? Oportunidade de vender para os americanos? Não imagino isso. Nós exportamos suínos, carne bovina também, poderemos exportar. E carne de aves, eles são os maiores produtores do mundo. Mas sobra uma fatia maior na Ásia, aberta exatamente pelo vácuo deles terem que sair daquele mercado, eles estão exportando muito. Então, resolveríamos o problema da produção brasileira, que hoje 70% dela é para o mercado interno de aves e 80% de carne suína. Quando cai o consumo interno de carne suína, é um balaço, porque daí você não teríamos oportunidade de exportar. Mas dentro desse quadro todo, dificuldade nos portos e tudo, realmente está bem complicado. Mas há essa luz que nós podemos aproveitar agora de abrir um espaço maior nas exportações para a Ásia e para outros países, resolvendo o problema, por exemplo, do produtor de qualquer região, centro-oeste e etc., que está aí contido, dificuldade logística e etc. Mas se nós conseguirmos continuar no ritmo das exportações do ano passado, melhorando, e estamos fazendo isso, graças a Deus, no primeiro trimestre, e aumentando agora com esse vácuo do consumo interno, eu acho que nós vamos passar assim tranquilos e menos feridos, porque todos os setores vão sair daqui sofridos, com dificuldade para recompor. Nós sairíamos prontos para alçar voo e andar bem. E estamos, eu quero repetir aqui para ti e para quem nos assiste, empregando e não desempregando gente. Sai alguém por necessidade, porque alguém foi contaminado, o vizinho dele sai, é o natural. No lugar desse, está alguém, às vezes, contratado, para não perder a oportunidade de poder produzir e manter a produção no nível que nós tínhamos antes, um pouco menor até pelo consumo interno. Mas se abrir essa janela para exportar mais, melhor. Nós vamos ativar, vamos aumentar e vamos seguir bem, se Deus nos ajudar. Perfeito, presidente. Então, Francisco Turra aqui, então, trazendo uma visão de que toda crise tem dois lados, né, presidente? Seria isso. A gente tem as dificuldades e que a gente tenta driblá-las na medida do possível e assim vem sendo feito pelo setor. E, claro, destacar o olhar para as oportunidades, como o senhor bem mencionou, o primeiro trimestre com aumento de exportações, tanto de suínos quanto de carne de aves, e agora, então, buscar essas oportunidades, encontrar novos espaços e assim fazer a roda girar. Seria essa a leitura? Essa leitura porque, veja você, primeiro trimestre aumentamos. China, nem se fala, o maior importador de carne de aves, de carne suína, e eles não têm limite. Então foi algo assustador mesmo o crescimento. Os árabes ficaram 18 anos na ponta, importando carne de aves, sempre na liderança, 18 anos. Perderam, os chineses passaram de viagem. E se somarmos, por exemplo, hoje, a China e Hong Kong, nós temos aí 60% das exportações nossas de carne de aves para eles. Veja você, é um número muito grande. E carne suína nem se fala, eles estão importando muito. Veja, então eu acho que é um momento único, bom, importante para nós, para a gente poder dar seguimento e aproveitar esse espaço deixado agora pelos Estados Unidos. A União Europeia, esse ano, está consumindo mais e produzindo menos aves e suínos. E ela, Estados Unidos
Canadá, Brasil eram os exportadores de carne suína. E carne de aves, Estados Unidos, exportador em larga escala, Brasil, e depois União Europeia, que importa muito da gente há muito tempo e sempre. Ok, presidente. Maravilha, vamos então olhar para as oportunidades e buscar consolidá-las. Ricardo Afonsinho, o senhor terminou a primeira rodada ali falando sobre os impactos no crédito, né? O crédito já restrito pode ficar ainda mais difícil acessá-lo. O que o produtor precisa fazer, qual alternativa ele terá na sua avaliação para driblar esse impasse num momento como esse? Bom, patrônio, hoje o crédito rural, no aspecto dos bancos, né, ele já estava bastante reduzido, o acesso complicado, e agora certamente será maior ainda em decorrência de falta de capacidade de pagamento, que vai aumentar o comprometimento pelo não pagamento, no caso aqui do Rio Grande do Sul, especialmente não pagamento do custeio dessa safra pela questão da seca. Então nós vemos assim, as trades completamente preocupadas, os fornecedores de insumos completamente preocupados com o risco da recuperação judicial e dos problemas que teremos pela frente. Veja o nosso querido ministro Turra falando que a questão do porco. O porco tem 85% no mercado interno, e aqui os restaurantes e hotéis, são os consumidores de carne em geral, estão fechados, né? E vai ser um mercado interno importantíssimo, e vamos ter todos esses problemas que vão surgir disso. Então, o que eu recomendo, volto a enfatizar, é que o produtor deve buscar, junto ao seu credor, uma negociação exaustiva, de forma profissional, para que ele não saia dessa pandemia sem capital nenhum para o seu prosseguimento. Às vezes, o produtor, na ânsia de resolver o problema, num credor que está mais ansioso ou mais cargoso, como dizem aqui no Rio Grande do Sul, ele termina fazendo uma negociação para se ver livre daquele credor, dar um cheque para daqui 60 dias, sabendo que em 60 dias ele não vai poder pagar e o problema vai ser muito maior. Então, realmente, ele tem que ter muito profissionalismo nessa negociação daqui para frente, para que ele continue viabilizado na sua atividade, que ele possa cumprir com seus compromissos do passado, mas que ele tenha um capital de giro garantido, financiamento junto aos seus fornecedores, para que ele tenha, e também os seus fornecedores tenham esse interesse, porque se ele não produzir, ele não vai conseguir pagar as suas dívidas. Então, tudo isso tem que estar dentro de uma cadeia de entendimento para que se chegue a uma solução que o Brasil continue sendo o agro brasileiro, seja tech, seja pop, como se vê aí na propaganda, onde a Globo toda hora está falando. O agro tem que receber o apoio que não está recebendo nesse momento de dificuldade. Isso que é importante. O governo até agora não sinalizou com nada que está realmente de acordo com o tamanho dessa crise que a produção rural está metida, justamente porque ficou essa imagem de que o mundo está comprando soja do Brasil, mas o problema é que isso aí é uma parte, né? E os próprios sojicultores trazem de trás lá também seus problemas e precisam ser resolvidos. Então, tudo isso, e ainda com esses problemas de uma recuperação judicial de trades, a cadeia toda sofre e se desorganiza. Isso que é a minha grande preocupação. Precisamos que esse projeto do nosso deputado Alceu Moreira traga uma lei adequada para o produtor rural poder aí se valer da recuperação judicial e que os credores também tenham uma condição de segurança no recebimento das suas dívidas. Era isso assim que eu teria em relação a esse assunto. Ótimo, acho que você destacou uma palavra muito importante, né, que é a profissionalização, né, isso daí é sempre importante em toda atividade, num momento como esse, mais ainda. Turra, eu queria te fazer uma pergunta, é o seguinte, você destacou ali o otimismo, as oportunidades, né, que toda crise oferece. Trago perguntas de produtores, né, pessoal que está no campo, vendo o preço do suíno, por exemplo, ser comprimido nesse momento agora, caindo 10, 20, 30% conforme a região, qual seria a sua mensagem para esse produtor, para quem está lá na primeira ponta da cadeia, para quem está com as granjas, estou falando também dos produtores independentes, tá? Está com a sua granja cheia, com custos que não estão fechando as contas, qual a mensagem da BPA para esse produtor, tanto de suíno, quanto aí, se a gente puder falar também de aves?
Olha, a mensagem primeira é que Deus possa, através da ciência, resolver também esse problema da pandemia. Porque, efetivamente, nós estamos aí lutando contra o incerto. Cada dia é uma surpresa. Veja você, a semana passada nós estávamos muito tranquilos, os casos raríssimos, não acontecendo quase, proteção total. Repentinamente surgem alguns. Já ficamos preocupados, já ficamos entristecidos com isso. A gente não sabe daí o que acontece. Nós estamos trabalhando muito para proteger e continuar trabalhando. Nós estamos trabalhando para manter nossa exportação. Nós estamos brigando também pela nossa fatia no mercado interno. Qualquer um sabe, a reserva de 80% ou mais carne suína, 70% carne de aves. Acho que é porque esse é o grande mercado nosso. Mas nesse momento, realmente o desemprego e etc. está jogando muito ao chão esse consumidor às vezes. Então nós temos que agora, nesse mesmo momento, aumentar as exportações para melhorar o nível de preços. Os custos foram elevados e se você desanimasse, seria pior. Brabo para nós se houver incompreensão de fechar indiscriminadamente nossos frigoríficos, nossos abatedouros, porque imaginem que efetivamente lá é o foco do vírus, etc. O vírus, eu repito, ele não está em nenhuma unidade frigorífica brasileira. Ele veio de avião. Ele veio não pelo trator, nem pela colheitadeira. E o campo vai ser o primeiro a dar o tombo nessa crise econômica que será gigantesca, não tenho dúvida. E nós, da proteína animal, temos uma imagem lá fora fantástica. Durante esse tempo, para te dar uma ideia, a China continuou com peste suína africana, influenza aviária. Estados Unidos estão deixando de abater perus porque eles tiveram uma influenza aviária de alta patogenicidade. Nesse tempo, a União Europeia teve problemas, que tiveram problemas de peste suína africana, de influenza aviária, outros países idem. O Brasil, saúde animal, felizmente perfeita, continuou intocável. Nós temos um problema maior que é esse coronavírus. Esse sim é o incerto mesmo. Mas a minha mensagem é de confiança. É de confiança que a gente vai superar, nós vamos vencer, vamos manter nosso setor ativo e depende de todos nós e da compreensão também da própria sociedade. É isso que eu quero deixar como mensagem minha. Ou seja, um momento de confiança, de se esforçar ainda mais para continuar mantendo a atividade. Estou falando lá no campo. Turra, obrigado pela sua participação, pela sua mensagem, acima de tudo, de esclarecimento e de otimismo, né? É sempre importante a gente poder enxergar as oportunidades quando elas aparecem. Queria devolver a bola, então, aqui no nosso último giro para o Ricardo Alfonsin. Você destacou ali no trecho final do seu comentário sobre essa insatisfação com a ausência de políticas aí voltadas nesse momento de socorro ao setor agropecuário. Com o que já foi anunciado, como pequeno produtor, aquele produtor que está numa situação tão complicada quando você destacou ali, Afonsin, principalmente por conta de seca, está endividado, qual a saída para ele nesse momento agora? O que dizer, que mensagem, se é que é possível deixar uma mensagem de otimismo ou de luta, de persistência? Como você encerra essa sua participação aqui hoje? Bom, patrão, eu vejo assim que o produtor brasileiro ele não tem recebido o amparo dentro do tamanho da importância que ele tem para a salvação desse problema da pandemia. O grande esforço da nossa ministra Tereza Cristina, pela qual eu tenho o maior respeito, a nossa frente parlamentar da agropecuária, dirigida aí pelo nosso querido Alceu Moreira, os deputados vinculados à área, com todo o esforço que eles têm feito, o governo não tem dado, no meu entendimento, a resposta adequada naquilo que o governo, que o setor precisa. A agricultura familiar está quase que implorando que o governo faça aquisições para distribuição, para abastecimento, para a cesta básica, para todo tipo de escola, de hospitais, que haja uma aquisição de produtos da agricultura familiar para que ela tenha sobrevivência. A questão do leite é trágica. Nós já temos aqui no Rio Grande do Sul
quase a metade da bacia leiteira já abandonou, 40%, 50%, segundo o nosso Carlos Joel, presidente da FETAG aqui, já saíram da atividade. Então, realmente, o governo tem que dar a importância do tratamento de acordo com aquilo que realmente ele sabe que a agricultura dá uma resposta imediata para o assunto, se ela for. E o dinheiro é pouco para isso. Infelizmente, os nossos dirigentes da Fazenda são mais ligados ao setor banqueiro, que domina esse país. O país é refém do sistema financeiro a vida toda, e aí a produção, então lá que eu sempre brinco, o produtor rural é aquele filho comportado, que não dá problema em casa, então ele não é tratado com o devido respeito daquilo que ele produz para a sua família. Vão dar mais solução para aqueles que criam problemas e que reclamam todos os dias de alguma coisa. Então, realmente a agricultura tem que se colocar um papel de importância e exigir um tratamento diferenciado do nosso governo, do nosso país. É isso que eu tinha nesse momento para passar para você, patrão. Ok, doutor Ricardo Afonsim, obrigado então pela tua avaliação, pela tua análise, pela tua participação e esclarecimentos aqui nessa live de hoje. Agradeço novamente Francisco Turra por dedicar esse tempo para a gente, presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, esclarecendo aqui como o setor tem trabalhado para garantir a atividade, principalmente a segurança alimentar, destacando também a importância de enxergar as oportunidades e atravessar esse momento olhando lá para frente, aproveitando essas oportunidades que são abertas. Obrigado, Turra. Obrigado, Ricardo Afonsim, pela participação. Obrigado a você que nos acompanhou nesta segunda-feira. Um abraço. Em mais esta live, Canal Rural News, discutindo os efeitos da Covid-19, da pandemia, do novo coronavírus no agronegócio, na economia do país. Você sabe, a gente sempre reforça, nossos encontros são às segundas, quartas e sextas, sempre às 19h45 no horário de Brasília, e também aos domingos, com transmissão aí pela TV, além das nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Para que complicar? Simplifique com Brevante Sementes.